muito bom estar com você mais uma vez na manhã desta terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. No nosso último vídeo, nós falamos da figura comparativa da corça e hoje nós vamos falar da figura comparativa das lágrimas. No salmista, ele quer enfatizar a necessidade contínua, a necessidade determinada que ele tem de encontrar Deus. Assim, as grandes tribulações do coração do autor estão assim estampadas tanto pela procura determinada da corça por água, bem como pelo barulho da descida das águas no Monte Hermon. Mas assim, a razão para o autor expressar-se de forma a ter sede do Deus vivo é explicada quando se caminha no Salmo, o Salmo de número 42, do verso 1 ao verso 3. Ele afirma no verso 3 que o seu alimento tem sido as suas lágrimas, contrário, às correntes de água doces e frescas que são comparadas à presença do Deus vivo, lá do verso 1. Então, assim, as lágrimas salgadas e quentes não tem nenhuma aparência com aquele frescor experimentado pela corça. O poeta bíblico ele cria, portanto, um paralelismo para expressar essa situação antagônica em que ele se encontra. Isso quer dizer o quê? Que não pode saciar a sua sede de forma alguma, de modo próprio. Não somente isso, esse alimento inadequado, ele é provado constantemente pelo seu coração. O texto diz de dia e de noite. E pode ser que ele esteja enfatizando o seguinte, que além de chorar muito, o tempo todo, ele também não estava se alimentando corretamente. A grande tristeza que estava passando fazia com que ele não tivesse prazer em comer. A sua comida era salgada e quente, as suas lágrimas, seguindo essa trajetória descendente, escorrendo na sua face em direção aos seus lábios. Ainda no verso 3, o salmista, assim, de forma indeterminada, ele diz assim: enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? O contexto imediato mostra a que ele atribui essas suas lágrimas. Porém, assim, é certo que elas, na verdade, estavam expressando seus pensamentos. O sofrimento pelo qual estava passando é como se fosse um inquiridor a fazer a seguinte pergunta, de forma frustrada, onde Deus está nesse momento? Em outras palavras, o conteúdo dessa fala era o seguinte: Deus é injusto. Esse lamento do salmista faz recordar de outro personagem que chorou amargamente devido ao seu sofrimento. Você seria capaz de se recordar quem? Exatamente, foi Ana. No tempo em que as visões e revelações de Deus eram raras em Israel, está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, pois o sacerdócio estava apodrecido pela vida devassa e sem nenhum compromisso com Deus. Você pode conferir lá, 1 de Samuel 2, do versos 12 ao 17. Para o contexto da época, ela era uma mulher sem o favor de Deus, ou desgraçada. Por quê? Porque era estéril. Na narrativa da história de Ana, o autor do livro de 1 Samuel explicita 4 grandes tensões de Ana por causa da sua desgraça. Primeiro, com Deus. O texto afirma que Deus é quem privou Ana de ter filhos. 1 Samuel 1, versos 5 e 6. A narrativa deixa claro que ela não prestava o culto devido como deveria por causa do seu sofrimento. Todos os anos,
quando sobe a Siló para oferecer sacrifícios a Deus, né? Porém ela em seu coração só consegue pedir a Deus um filho para si. Em si, isso era legítimo, pedir um filho. Porém, Deus possuía um plano muito maior do que livrar Ana da sua vergonha. Pense nisso. Deus também tem um plano muito maior para a sua vida. Além da tensão para com o Senhor, Ana, ela tem embates com a outra mulher de Elcana, Penina, a quem o texto chama de rival. Ana era humilhada e Deus deu a Penina a graça de conceder filhos a Elcana. Depois, Ana tem essa tensão com Elcana, seu marido, mesmo ele a privilegiando por amor demonstrado, né? Por exemplo, na partilha dos alimentos e do sacrifício pacífico, Elcana dava porção dobrada do alimento, mesmo Ana sendo estéril. Apesar do privilégio que seu marido depositava nela, Ana continuava a chorar e perdeu completamente o apetite. Assim como o salmista, né? Ela alimentava-se da quentura e do sal das suas lágrimas. Essa atitude, entretanto, revoltava seu marido Elcana. Ele chegava a dizer-lhe que Ana valia mais do que 10 filhos e, por fim, ela se confrontou com Eli, o sacerdote, quando o sacerdote a confundiu com uma mulher embriagada. Por quê? Porque ela orava com tanta angústia que não saíam palavras, mas somente um forte balbúcio acompanhado de muitas lágrimas, mas de nenhuma palavra. Depois dessa oração, ela chegou ao ponto que Deus queria, a rendição. Em vez da mulher de Elcana agora buscar o filho apenas, somente, ela fez um voto ao Senhor para consagrar esse possível filho a Deus, entregando-o para sempre ao sacerdócio. E essa entrega restaurou o sacerdócio de Israel, onde nesses dias a palavra de Deus era rara por causa do pecado, inclusive da linhagem levítico sacerdotal. Deus queria levantar o filho de Ana, Samuel, para esse mistério. E é o que foi feito pelo Senhor. Deus transformou Samuel em um dos personagens mais respeitados da história bíblica. O sofrimento do salmista, assim, ele possui esse paralelo na narrativa vivenciado por essa mulher de Elcana. Portanto, como Ana enfrentou as suas tensões, o salmista, em meio ao seu grande sofrimento, é desafiado por aqueles que o veem em suas tribulações e lágrimas e que buscam humilhá-lo, dizendo: e o seu Deus, onde está? Parte B do versículo 3 do Salmo 42. Que nós tenhamos a sabedoria, o discernimento para responder a essas perguntas. Naqueles nossos momentos de depressão, certamente alguém vai aparecer e vai dizer: e o seu Deus, aonde está? Que nós possamos buscar a resposta aqui na palavra de Deus. Nós vamos ver no próximo vídeo o motivo das lágrimas. E aí você vai compreender, você vai ver que você realmente tem o que responder a essas perguntas que te fizerem. E o teu Deus, onde está? Que Deus faça de cada um de nós abençoados e abençoadores por meio da sua palavra. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço.